A nossa casa, ela pode ser a nossa segunda pele e a nossa segunda energia. Em termos de energia, existem várias variações. Eu vou especificar apenas 3 das variações energéticas de uma casa. E como eu disse, se uma casa tem alma, ela tem vida. E, assim, pela vida, ela é o reflexo dos moradores, ou dos antigos moradores que estavam vivos. E vivos na época que poderiam ser muito apegados à matéria, aos seus bens, apegados à sua casa, a este patrimônio, as coisas que estão naquela casa. De repente, a pessoa é apegada desde quando comprou o terreno para construir. E, durante a vida, em certo momento, por alguma razão, doença, veio a falecer e continuou morando dentro da casa. Essa é uma situação quando o espírito desencarna ou não tomou consciência que desencarnou, continua a vida dele normal dentro daquela casa. Você é um intruso dentro da casa dele e você, para eles, é que começa a causar, né, os efeitos paranormais para eles. E é claro, em uma outra situação, o inverso. Por eles não quererem ninguém na propriedade deles, pensando que ainda estão vivos, que ainda são materialistas, não, assim, largaram, desconectaram de forma nenhuma da matéria, às vezes nem sabem que não estão mortos, né? E se sente incomodado com a sua presença, ou com o que foi que aconteceu ali, ele queira, né, te expulsar dali através de assombros. Por outro lado, nós temos, né, um espírito entre queridos que queira se manifestar
E através dos mesmos efeitos, né, vamos dizer assim, paranormais, efeitos físicos, possam chamar a atenção do ente querido que está naquela casa, que não tem nenhuma relação com que aonde morou. Ou seja, eles moraram na casa dele, desencarnou, você mora numa outra casa, sendo sua casa agora, e por saudade, ou porque às vezes a pessoa não para de pensar no ente querido que foi, né? Sente muita saudade, está desesperada, está muito triste, abalada, esse espírito queira vir consolar tanto o espírito de um parente que se foi, como o espírito que simplesmente esteja passando pela rua e capta essa vibração, essa energia e queira vir ajudar. Como ela possa, de uma forma, ajudar, como ela possa vir atrapalhar. Geralmente é o que mais acontece, né? Tanto de um parente adquirido que queira estar ali para ajudar e se manifesta, né? Como ele pode ter boas intenções e vir te prejudicar. Quais são os casos diferentes aí entre um e outro? Ou seja, aquele que o espírito é de um parente que veio visitar do outro lado da vida e queira dar algum recado, de repente algum segredo, né? Ou como eu falei, quer dizer que estar bem, que estar vivo, para você parar de sofrer, foi apenas uma passagem, que existe a possibilidade de haver encontros, né? E como é que ele faz para se manifestar? Ele costuma dar os efeitos, né, paranormais, do tipo apagar a luz, do tipo arrastar um copo, do tipo arrastar um livro, abrir e fechar de portas, ouvir algum barulho. Que evidentemente quem não tem esse conhecimento vai se assustar, né? E se assustar, ele deve tomar dois caminhos, né? Ou um, ele pode se apavorar com o que está acontecendo com aquele fenômeno e se mudar, que não vai adiantar. Se for um parente, o parente vai atrás para pedir ajuda. Se for um espírito obsessor, vingativo, também vai atrás, né, para perturbar. Se for um espírito zombeteiro, brincalhão, também vai atrás para continuar se divertindo. A mudança de um ambiente para outro, de uma casa para outra, é apenas psicológico e temporário. Então, esses efeitos podem acontecer naturalmente, né, para chamar a atenção do ente querido que ficou e tentar dar um recado. Mas aí, para dar esse recado, aí vai ter que entrar numa linha de comunicação. Ou um médium, né, de voz direta, ou um radiestesista que possa trabalhar nessa linha através de um gráfico específico, né? Muitos apelam pela brincadeira do copo ou pela tábua de Ouija para colher informações, né? Construir frases para ver o que o espírito quer. Se for o espírito de um parente, tiver respeito pelo que está se fazendo, não há perigo. O problema está na brincadeira e na falta do respeito. Muito bem. Agora, se for aquele espírito que não quer você ali naquela casa, através do mesmo efeito paranormais, vão acontecer da mesma forma e cada vez pior e até violentos. Mas para isso acontecer também tem que existir uma coisa muito importante dentro
daquela casa, que é o quê? Alguém daquela casa, que pode ser um alguém, tá? Se ela mora sozinha, esse alguém pode ser um médium. E através da mediunidade dele, ele sabendo ou não, desenvolvida ou não, que ele trabalhe ou não nessa linha, ele venha facilitar esses efeitos, porque o espírito desencarnado precisa, né, da mediunidade do encarnado para que aquela situação paranormal aconteça. Porque se morar 5, esses 5 não forem médios, vai ser muito difícil de um espírito fazer esse tipo de manifestação. Então, pode ver, em todos os casos, que pelo menos eu peguei, né, e que existe muito aí, vídeos, filmes, etc., se chegou à conclusão, quando é um filme sério, que se moram 5 pessoas dentro daquela casa, pelo menos um é médium e não sabe. Né? E isso acontece em qualquer lugar. Eu estou falando em casa porque o título aqui é a alma de uma casa. Né? Mas esse efeito pode acontecer muito em grutas, onde acontece algum tipo de, vamos dizer assim, milagre. Porque ali dentro daquela multidão, ou daquela visitação, se for uma coisa menos popular, ou tenha pouca gente ali fazendo visitação naquela gruta, um desses pode ser um médium. E acontecer essa manifestação através desse médium. E ele não sabe. É claro, quem sabe, opa, legal, uma mensagem, aí tenta, dependendo do interesse, descodificar. Então é assim, ou o cara tem conhecimento que está acontecendo esse efeito dentro da casa dele, né, como já aconteceu comigo. Né? Simplesmente um livro pesado de culinária, eu percebi que ele estava andando, mas eu pensei que fosse ilusão de ótica, porque o livro era muito pesado para uma pessoa, né, segurar. Imagine empurrar, uma força invisível empurrar. E eu pensei que fosse uma efeito óptico. E simplesmente o livro pesado, ele continuou se afastando e caiu do balcão da cozinha. Era um recado para ser dado. Agora, tranquilamente, foi entendido esse recado, pô, beleza. Mas quando isso acontece, quando as pessoas não têm esse conhecimento, aí começa a vir, né, as pessoas ficarem com medo, assustadas, apavoradas, sair correndo, se mudar, vender a casa, enfim. Então, nada melhor na vida do que o conhecimento. A pessoa tendo esse conhecimento, claro, ela não vai querer ser intermediária de uma comunicação se ela tem medo ou se ela não se sente preparada. Né? Aí sim ela pode procurar uma casa espírita, contar o relato, vem o diretor lá, quem pode liberar para esse tipo de comunicação, pode procurar um radiestesista que esteja preparado para esse tipo de acontecimento, enfim. E as coisas serem resolvidas. Como às vezes simplesmente colocando algum gráfico de radiestesia dentro daquela casa possa ajudar bastante, né, a, vamos dizer assim, amenizar ou até acabar, né, com esses efeitos. Mas o curioso disso tudo, principalmente para mim, o que é o interessante é qual é o recado que aquele espírito quer dar. Principalmente se ele for seu parente. Será se ele precisa desabafar? Será se ele está angustiado porque precisou pedir desculpa e não deu tempo? Né? Precisou perdoar e não deu tempo? Ou tem alguma coisa que ele sabe que uma pessoa está sendo prejudicada por um segredo que ele tem e precisa... Enfim, tem alguma coisa angustiante nele que ele só vai descansar depois que revelar isso.
e a gente está fechando a porta, a oportunidade para o espírito ficar em paz? Esse é um caso. Outro caso, né? Esse é o caso de um espírito materialista, que se acha que está vivo ainda, que é dono daquela casa, ainda que você é um intruso. Será se um diálogo ali não ia ajudar esse espírito? Do tipo, meu amigo, uma doutrina. Você não pertence mais a este plano. Essa casa não é mais sua, né? Você agora tem que seguir o seu caminho. Isso quando ele não é, né? Tem aquela avareza. O avarento não vai ser fácil convencer, né? Na molezinha. Mas aí vai ser em dose homeopática. É mostrar essa linha que ele não pertence àquele plano, que está desencarnado, né? Que vai cuidar daquela casa como fosse dele, que ele precisa ir para o plano que ele pertence, tomar consciência da nova vida, que ele tem uma evolução para seguir. Mas uma sessão não vai resolver se ele for avarento. Ele vai precisar de mais conversação, de mais entendimento, né, para ele se convencer e ver, né, que ele tem que se desligar daquela matéria, por alguma razão. Que, evidentemente, requer muito tempo, um certo tempo. Vai depender de cada espírito, né, do que está ligado ali. De repente, se ele escondeu uma fortuna dentro daquela casa e acha que ainda é dele, né? Aquela casa tem história familiar, de amor, de não sei o quê, ele não quer se largar daquilo. Pode-se conviver, né? Chegar a um ponto, né, de conviver bem. Ele no plano dele paralelo ao nosso plano e tudo em paz. Ou seja, tem solução para tudo. Não é verdade? E, para o outro lado, a terceira manifestação de uma alma, de uma casa, que seria a nossa segunda pele, a nossa outra energia, ela pode estar querendo lhe ajudar de como a sua energia está sendo dragada, como suas emoções estão, né, se manifestando na casa, com esses efeitos paranormais que a gente não dá importância, que olha, mas não vê, que escuta, mas não ouve, e a gente acaba se estressando porque o problema físico existe, como a gente vê. Quando o problema é repetitivo naquela casa, surgem muitos fatores que podem ser positivo ou negativo. São pistas de padrões mentais e energia dos moradores. Muitas vezes mudamos de casa e os mesmos problemas surgem novamente. Tem gente que muda de casa porque lá encontrou um problema sério de infiltração, de rachadura, e ninguém dá jeito, já chamou uns 10 pedreiros lá, né? E ninguém resolve aquilo ali e acaba se mudando. Aí ela vai e se muda para uma casa que não tinha problema, o problema volta. E é isso que eu estou falando. E o que isso significa? Aí que está o X da questão, né? Vamos aqui a um tipo de problema hidráulico. O que o problema hidráulico pode trazer a mensagem para aquele morador? Então, casas com vazamentos, entupimentos, terão pessoas com comportamento controlador, pessoas que não sabem delegar, são perfeccionistas, teimosas, que não deixa a vida fluir naturalmente. No caso de vazamento, é perda de dinheiro, de energia. Pode surgir problemas circulatórios e líquidos, glândulas linfáticas, problemas tais como derrame, infarto, pressão alta, má circulação, trombose, veias entupidas
e no caso de entupimento, hemorragia. Há falta de criatividade de ideias, perdas de energia, sente-se enfraquecido, desanimado, rígido. Acredite, se quiser, mas já é um ponto para você parar e pensar. É uma verdade ou é uma mentira? Goteiras. Vamos para goteiras. Pessoas com pensamentos negativos repetitivos, que vibram muito tempo em energia baixa, deixando assim brecha para o mal. Cuidar do espiritual pode ser invadido por obsessores. Vamos por problemas na parte elétrica. É relacionado com o sistema nervoso das pessoas. Pessoas agressivas, nervosas, explosivas, críticas e com ataque de cólera. Portas e janelas e gavetas emperradas. Os moradores se sentem estagnados, não conseguindo sair do problema, de um certo problema. Rachaduras. Significa rigidez, inflexibilidade e rachos na estrutura da personalidade das pessoas. Vamos para entupimentos. Significam que as energias não estão fluindo em você e ou que na casa há pessoas muito controladoras e que não deixam a vida fluir por si só. De olho com quem você convive. Não é verdade? Infiltrações. Tem o mesmo significado que goteiras, mas também podem representar um lar onde os moradores retêm a atividade. Às vezes, como diz o ditado, é melhor morar só, viver só, do que mal acompanhado, né? Vai que você mora com uma pessoa que está te contaminando, estragando a vibração da casa, né? Até então a casa era uma felicidade gostosa, aconchegante. A partir do momento que uma pessoa veio morar ali, começou a estragar a vibração daquela casa e aquela casa está dando sinal. Ou você presta atenção nesses sinais, né? Porque quando a gente fala presta atenção nos sinais, as pessoas ficam pensando que é uma luz que vem do céu, uma luz que vai entrar no seu quarto, ou um símbolo sagrado, não sei o que lá. E o negócio pode estar dentro da sua casa, né? Com esses simples problemas de uma casa. Pode ter esse significado. Ela pode estar te dizendo, né, como está a alma desta casa, se está bem ou se está mal, que vai te deixar, se você não tomar providência, vai te deixar mal. Ou vai te deixar bem. Vai depender do que você acreditar, do que você observar. Não podemos ser céticos e não podemos ser durões com nós mesmos, porque só tem a perder, né? Lâmpadas queimadas ou lâmpadas que ficam piscando toda hora. Geralmente a lâmpada que fica piscando toda hora tem algum espírito ali querendo se comunicar, está chamando a atenção, né? Pode ser um ente querido que desencarnou há pouco tempo, né? Pode ser um ex-morador daquela casa que ainda mora ali e não está gostando que você more ali, ou que ele está perdido no tempo e espaço, não sabe o que está acontecendo, que precisa de ajuda para alguma coisa. De repente ele foi enterrado ali e se sente mal por achar que ainda está vivo, não está respirando bem ali, que está confuso. Ele está chamando a atenção para você ajudar. Aí é claro, se você entende do assunto, você mexe com esse pauzinho. Se você não tem um mínimo de talento para isso, você não vai se aventurar e mexer com uma coisa que você não conhece. Você vai ter que chamar um profissional dessa linha, né? E no caso de lâmpadas queimadas, e geralmente quando uma lâmpada queima com frequência, né, claro que eu não estou falando aqui ocasionalmente. Ocasionalmente a lâmpada tem
né, o seu número de vida, seu tempo de vida, né, tempo de uso. Não estou falando disso. Né? Eu estou falando daquelas que coloca e queima em seguida. Né? Isso significa que a energia do ambiente está fraca, está faltando a alegria. Então, são duas situações a perceber. Né? Telefone com problema, mas aqui telefone eu vou entrar mais na linha do telefone fixo. Tá? O telefone com problemas frequentes significa falta de comunicação pessoal. Melhore a sua comunicação com os outros. Né? O celular vai depender aí questão se o local tem um bom sinal e só você que está com problema. Aí é um caso a pensar. Se pega todo mundo de todos os operadores e a sua não está pegando, pode-se criar um alerta quanto a isso. Né? Relógio parado, energia estagnada, sem sombra de vida. Tem gente aí que tem aquele relógio tipo cuco, e ele fica parado porque nem todos mexem nesse tipo de relógio. Outros acham um relógio bonito, decorativo, mas um relógio parado, né? Ou até que funcionava, de repente parou e você deixou ali por conta, ele está te dando um sinal que a sua vida está parando. Né? Então você ficou paquerando esse relógio por ser uma relíquia, e você via numa loja de antiguidade, sempre funcionando, você paquerando lá, juntando dinheiro para comprar aquele relógio, funcionava na loja, mas chegou dentro da tua casa e não funciona, parou de funcionar. É um aviso, não é verdade? É verdade, né? Portão ou porta de entrada descuidados. Alguém com aparência física descuidada e com algum tipo de questão de autoestima a ajustar. Né? Vou falar agora de miasma, que é sujidade espiritual, em panos. Geralmente o que acontece mais é em toalhas de banho. Pode ser no lençol, mas é aquele tipo de, por ser um pensamento negativo, constante, e tem gente que costuma chamar miasma de vibriões negativos, que está na pessoa, e ele começa a aparecer, vamos dizer assim, materializar num pano, como da toalha, como alguém tivesse esfregado com muita força ali, tentando tirar uma sujeira. E na verdade, quando você sai de um banho, você está se secando sem esforço. Você está passando uma toalha até sutilmente. Você não está fazendo força para tirar cascão. Mas, tanto sutilmente você se secando, se você prestar atenção bem na toalha, se tiver uma mancha preta, pode ser um miasma. Principalmente se a mancha possua um pensamento constante negativo seu. Ou da casa em si, muita gente pensando no negativo tem esse registro. Outros registros raros são lençol da cama, que pode ficar essa marca, essa mancha, e serve como um aviso, a pessoa é negativa. Em radiestesia eu já peguei um caso, que foi na casa de um casal, estava ali medindo a vibração de um casal, entrei no quarto dele, tinha a cama de casal, e essa cama de casal, a metade, né, claro, um dorme de um lado, outro dorme do outro. A mulher dorme de um lado. No lado que a mulher dorme, o pêndulo disse que era positivo. E do outro lado, deu negativo. Aí perguntei, né, quem dorme deste lado aqui? Bom, na época quem dormia daquele lado ali negativo era o marido. E realmente, tocando nesse assunto, ela falou que realmente o marido era muito negativo. Olha que essa pessoa, ela tinha câncer. Ela tinha câncer. Ela que deveria estar negativa, não é verdade? Ela tem um câncer. Ela tinha um câncer. O lado dela deveria estar negativo. Não. Quem
estava positivo a quem estava com câncer e negativo era o marido, por alguma razão. De repente, de nascença, a negatividade ou durante a vida, o marido ficou mais negativo do que positivo e deu aquela vibração, né? Mas aí, no caso, vamos dizer, uma situação que o rastesista foi na casa dessa pessoa, fazer um tratamento e a intuição, ou começou a pesquisar a casa dessa pessoa, chegou no quarto dela e na cama dela chegou a esse ponto. Vamos chamar assim, esse não é o bem comum. Eu estou falando do tipo da pessoa entrou no banho, saiu uma mancha, vou lavar essa toalha que ela está suja. Pô, pode lavar, mas amanhã você vai lavar de novo, e depois vai lavar de novo, que raio de sujeira que eu tenho? Você pode tomar 5 banhos no mesmo dia, e essa mancha vai continuar aparecendo. Tá? Eu falo em mancha em toalhas, pode ser na parede também. Pode ser na parede. Pode chamar um pintor e dar uma caiada lá, que amanhã ela vai aparecer. Em 2 dias ela vai aparecer. Problema dos moradores em si. Né? Então, as paredes danificadas, porque se a gente tem os pontos negativos, a gente tem que ter os pontos positivos. Né? A anestesia está aí para isso, modificar no possível que pode ser modificado. Às vezes as coisas têm que acontecer. Você acaba dizendo, olha, meu filho, o bicho está pegando, vai pegar para você. Faça isso, se você não faz, o problema é seu. Porque se você não fizer por bem, você vai fazer por mal. Se por bem ela não te ajudar, ela pode ser uma casa que não tenha mais alma, e sim tem a morte pronta, esperando te entregar. Né? Então, paredes danificadas, ela emite vibrações negativas de influências na saúde do morador, sempre manter essa parede limpa, né? Cuidado e sem mofos. Cuidar para não ter mofos. Né? Casa bagunçada é o resultado da vida bagunçada. Banheiro, local onde deixamos nossas impurezas. Essas energias saem à noite e podem prejudicar os moradores. E se deve deixar sempre a porta do banheiro e a tampa do vaso sanitário fechada quando há gente na casa ou no escritório, e abertas quando não há ninguém na residência ou no escritório, para que a energia circule e se enfraqueça. Plantas detêm correntes de vento e energias nocivas, ou seja, são filtros energéticos naturais. Né? A questão de inserir espelhos inteligentes, né? Isso quer que uma energia ruim, se vier, né, pode ser dissipada